Muito bem, eu quero deixar aqui uma breve reflexão para você, baseado no texto de Marcos, capítulo 9, versículo 24, onde a gente lê que aquele homem, ele responde a Jesus o seguinte: Jesus diz para ele, você precisa crer, tudo é possível ao que crê. E aquele homem responde dizendo, eu creio, com lágrimas, inclusive, dependendo da versão que você estiver lendo aí, você vai ver que ele afirma, eu creio com lágrimas. Só que ele termina a frase dizendo, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nós temos aqui um conflito, né, dos muitos conflitos que todos nós podemos ter na vida. Tem pessoas que têm conflitos em relação ao medo, né? O medo é o conflito que a pessoa tem. Tem pessoas que têm o conflito da dúvida, da incerteza, da insegurança, da timidez. Tem pessoas que têm o conflito da baixa autoestima. Enfim, são muitos os conflitos que nós podemos internalizar, que nós podemos carregar dentro de nós, né? Conflitos psíquicos, conflitos traumáticos, conflitos relacionados também à questão do complexo de inferioridade e tantas outras questões, né, que podem nos deixar em estado de angústia, em estado de aflição. Mas esse homem, que esse personagem, ele vai ter um conflito numa área que é bem interessante, né, que é na área da fé. A gente vive num tempo onde as pessoas estão sempre dizendo umas às outras, né, que elas só precisam crer para mudar as suas vidas, elas só precisam crer para viver os milagres que o Senhor tem para fazer, elas só precisam crer para as portas se abrirem, mas as pessoas muitas das vezes ignoram que em alguns momentos nós não estamos em condições de responder à altura da fé que é exigida, inclusive na palavra de Deus. Veja que foi Jesus quem disse para esse homem que ele precisava crer, porque tudo é possível ao que crê. Mas veja, Jesus disse para ele, tu precisa crer, cara, você precisa acreditar, você precisa ter fé. Jesus diz isso para aquele homem, porém, entretanto, todavia, ele responde, eu creio, mas ao mesmo tempo ele diz, ajuda a minha incredulidade. Então ele estava com um conflito na sua fé, ele estava com um conflito ali na sua crença. E muitas das vezes também não ficamos assim. Muitas das vezes ficamos desacreditados de tudo, sem acreditar em nada, sem esperar nada, sem conseguir expressar uma fé, uma confiança em Deus e na sua palavra. Muitas das vezes é grande dentro de nós o conflito entre a fé e a razão, ficamos ali muitas das vezes questionando, duvidando. Todos nós estamos sujeitos a esse conflito e muitos, infelizmente, que dizem, né, que não, tem que ter fé. Claro que tem que ter fé, não estou dizendo que não tem que ter fé. Jesus várias vezes falou sobre a importância da gente ter fé em Deus, mas o problema é quando as pessoas ignoram que as pessoas têm o direito de ter o dia que elas não vão ter fé. Todos nós temos o direito de viver um momento na nossa vida em que nós não vamos estar acreditando em nada, em que a gente não vai estar crendo em nada. Não quer dizer que a gente não acredita de fato em Deus, na Bíblia, ou que a gente não tem de fato uma crença. Mas o fato é que tem dias que a gente simplesmente não tem condições de corresponder à fé que é exigida de nós. E interessante que esse homem, esse pai desse jovem que, né, sofria aquela problemática, vivia naquela situação desde que aquele jovem era infante, desde que ele era criança. Jesus chegou a perguntar, desde quando lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. Então veja, aquele homem estava tão destroçado por dentro, tão arrebentado por dentro de ver aquela situação se repetindo ao longo de tantos anos, que ele se tornou incapaz de dar uma resposta de fé quando Jesus disse que ele só precisava crer. Tudo é possível ao que crê, mas ele não tinha condições de corresponder àquela fé que Jesus estava colocando para ele. Veja que quem está falando para ele, tudo é possível que crê somente, é o próprio Jesus, não é um pastor, não é um pregador, mas é o próprio Senhor Jesus quem está dizendo para que aquele homem creia, para que aquele homem tenha fé, mas ele não foi capaz de responder naquele momento, diante de tantas demandas, diante de tantos desgastes nos quais aquele homem viveu ao longo de tantos anos da sua vida. Ele foi incapaz de corresponder com a devida fé para que algo acontecesse. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente acha que Deus é Deus só daqueles que têm uma super fé, né? Daqueles que são super crentes. Deus é o Deus desses. E a gente se engana em pensar, né, que Deus não ama, que Deus não é Deus daqueles que também muitas das vezes se veem vencido pelas dúvidas, pelas incertezas, pelos conflitos
nossos de cada dia, porque todo dia nós temos algum tipo de conflito, nós somos carregadores de conflitos, nós temos conflitos inerentes em nós, faz parte muitas das vezes da nossa natureza, questões que foram construídas juntamente com a nossa própria personalidade e que são conflitivas hoje e provavelmente amanhã também serão, e muitas pessoas ignoram que o propósito de Deus vai além dos nossos conflitos. O propósito de Deus para com a tua vida é maior do que os teus conflitos, ok? Então você hoje tem um conflito, não se abale por causa do seu conflito. Entenda que você é um ser humano, que você é uma pessoa que pode sim, ok, se sentir dessa forma, se sentir dessa maneira. Você pode sim vir a estar um dia em que você não está acreditando em nada, em que você está com dificuldade para crer, para confiar em Deus, para expressar a tua fé no Senhor. Esse homem, esse pai, ele estava diante do Senhor da vida, ele estava diante de Jesus, ele estava diante do Cristo, ele estava diante do Filho de Deus, e ali diante de Jesus ele expressou: ajuda a minha incredulidade, eu não consigo acreditar mais, eu não consigo crer mais, eu não consigo mais colocar a minha fé em ação, eu não consigo mais. Veja que Jesus vai fazer um milagre ali, assim mesmo. Mesmo aquele homem não tendo fé, mesmo aquele homem estando incrédulo, ele vai voltar para casa com o seu problema resolvido, com o seu filho liberto, com o seu filho abençoado. Ele vai voltar para casa com aquela situação que o atormentava já há muitos anos resolvida, apesar da sua incredulidade. Não estou dizendo que a incredulidade, que as dúvidas, que as incertezas, né, elas devem ser um rema na minha e na sua vida, ou seja, uma coisa constante. Mas é muito normal que em determinados momentos da nossa vida nós estejamos exatamente assim. Isso não quer dizer que nós seremos menos amados por Deus, isso não quer dizer que Deus nos abandonou, que Deus desistiu de nós, que deixamos de ser alcançados pela sua graça e pelo seu amor. E é interessante que o fato de não respondermos, né, a fé que se espera de nós em alguns momentos, não vai invalidar o que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Foi assim com esse pai. A fé dele, a incredulidade dele, não impediu o que Deus queria fazer. O Senhor Jesus operou milagres, o Senhor Jesus libertou, resolveu aquele problema, deu a solução. E o que a gente esquece? Que o que Deus tem com a gente é maior, muito maior que a minha, que a sua incredulidade. O que Deus tem comigo e contigo é maior que as nossas inseguranças, é maior que os nossos medos, é maior que os nossos conflitos, é maior que as nossas dúvidas, é maior que as nossas incertezas. O que Deus tem com você, o que Deus tem comigo, o que Deus tem conosco é maior que a nossa incredulidade, é maior que as nossas dúvidas, é maior que as nossas inseguranças, é maior que os nossos medos, é maior que os nossos questionamentos, é maior que os nossos conflitos, ok? Por quê? Porque o compromisso de Deus não é com a minha incredulidade, o compromisso de Deus, a questão de Deus não é com os meus conflitos, mas sim com os propósitos que Ele tem comigo e contigo. Paulo aprendeu isso, e quando a gente lê lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo ele vai dizer, que ele tinha ali uma fraqueza, um espinho na carne, que ele pede para Deus remover da vida dele. Ele tinha ali um conflito, vamos dizer assim, com ele, uma fraqueza que ele carregava com ele, e ele pede a Deus que tire dele aquela fraqueza, que tire dele aquele conflito, e Deus responde para ele: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque quando você está fraco, então é que você é forte. E Paulo passa então a se gloriar nas suas fraquezas, Paulo passa então a se gloriar, a entender que os seus conflitos fazem parte dele, ok? E não vão invalidar o propósito que Deus tem para a sua vida. Agora, o que você pode fazer é: tira o foco dos teus conflitos, tira o foco dos teus medos, não fica fixado, ok? Nos teus conflitos, não fica fixado nas tuas dúvidas, não fica fixado nas tuas inseguranças, ok? Ore para Deus, Deus é bom para fazer coisas grandes na tua vida, ok? Ele não vai deixar de cumprir o propósito dele na tua vida, confia nisso, acredita nisso e segue em frente, não se esquecendo que o que Deus tem para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família é muito maior que a sua incredulidade, é muito maior que as tuas inseguranças, é muito maior que os teus medos, é muito maior que as tuas dúvidas, é muito maior que a sua baixa autoestima, é muito maior que a sua autoimagem, negativa, é muito maior que tudo isso, ok? O que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para as pessoas da sua história, que Ele ama, para você mesmo, que Deus tem para você mesmo, é muito maior que tudo isso. Então confie em Deus e segue em frente, viu? Deus abençoe. Valeu!